Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que já havia num vídeo antigo e que eu acho de extrema relevância quando a gente está tomando a decisão de começar a escrever um livro. É muito comum e muito pertinente que se comece a escrever um livro em primeira pessoa, porque é um meio mais fácil. Quando você coloca o eu no livro, você aproxima o leitor de você. Por exemplo, a maioria dos livros que nós lemos de autoajuda é como se você estivesse conversando com o autor, como ele estivesse falando diretamente com você, e eu particularmente gosto muito disso, como todo mundo. Mas quando a gente trata de ficção é um pouquinho diferente. Eu particularmente amo escrever livro em terceira pessoa, né? Terceira pessoa é quando o narrador ele está fora da história, né? Como se ele fosse um observador. Tem muitos livros que parecem ser em terceira pessoa, mas não são. São livros em que alguém começa a contar uma história de outra pessoa. E é como se fosse um personagem contando a história. Em determinado momento do livro você até esquece que tem alguém contando. É o caso do livro A Cabana, por exemplo, né? O personagem ele começa a contar a história do personagem principal, é como se fosse um amigo dele, e ele conta a história toda, e em determinado momento do livro você esquece que tem alguém contando essa história, e aí lá no final ele volta. O bacana desse tipo de ferramenta é que você pode colocar opiniões. Você é um narrador que parece ausente, mas você está acompanhando a história e você pode emitir opiniões. Coisa que um narrador de terceira pessoa, que realmente está fora da história, um narrador ausente, não pode emitir opiniões. Ele não pode dizer o que ele achou de determinada cena ou não. Já em primeira pessoa é uma coisa mais íntima, né? Quando você fala o eu, mesmo que seja um personagem de ficção, como se ele estivesse contando o que está acontecendo com ele ou o que vai acontecer com ele, é como se você estivesse perto de alguém também que estivesse contando aquilo para você. Então, se você quiser causar um impacto maior no sentimento do leitor, geralmente a ferramenta de você usar primeira pessoa funciona muito bem, né? Se você for fazer um livro mais intimista, um livro mais reflexivo, onde você quer tocar realmente as emoções do leitor, você usar a primeira pessoa pode ser muito bacana. Já eu gosto muito de trabalhar com terceira pessoa, né? Por quê? Porque quando você está em primeira pessoa, qual é o risco? Você está falando o livro todo pela cabeça de uma pessoa. Então, se aquele personagem não agradar, provavelmente a pessoa vai descartar o livro. E mais, você vai ter que dizer tudo sobre a ótica somente daquele personagem. Você não pode mudar, né, da cabeça do personagem para outro lugar. Você não tem como fazer isso. Já em terceira pessoa, você pode começar a cena por qualquer lugar, né? Você pode terminar na cabeça de um personagem e começar a cena seguinte no de outro. Então eu acho bem bacana, eu gosto de ter essa liberdade, eu gosto de fazer um suspense, terminar numa situação de tensão com um personagem em um capítulo, e no capítulo seguinte, em vez de você continuar aquela cena, você vai para outro personagem em outra ocasião, e aí o leitor fica roendo a unha esperando chegar à cena que ele queria. Esse é um truque bem bacana para você levar o leitor até o final do livro, para ele roer o livro. Eu acho que um dos melhores elogios que o autor pode ter é: nossa, eu peguei seu livro ali em 2 dias, em 3 dias, eu não consegui parar de ler, eu varei a madrugada. Isso significa que você fez bem o seu trabalho. Isso também significa que você fez capítulos não muito longos, porque capítulos muito longos eles costumam desanimar o pessoal no meio do caminho. Quando você faz capítulos relativamente curtos, e aí eu tô falando mais ou menos, vamos falar em Word, 10 páginas, 10 a 15 páginas, a pessoa consegue ler, nossa, já acabou? E ela vai passando pra frente. Então isso é bem bacana, você tenta fazer cenas que não sejam longas demais, né? Principalmente se o seu livro for um livro grande, existe a possibilidade de você fazer alguém comer um livro enorme em 2, 3 dias. Então são algumas ferramentazinhas. Essa coisa da terceira pessoa tem essa liberdade que eu acho muito bacana, mas um livro em primeira pessoa bem escrito, com um personagem que conta também bem carismático e alguns divertido, né? Um pouco sarcástico, também é muito legal. Eu gosto bastante, inclusive os jornalistas, também as crônicas que eu leio, que eu mais gosto, são de jornalistas bem-humorados que sabem pegar uma situação cotidiana e contar aquilo de forma extraordinária. Então essa foi a dica de hoje. Na terça-feira que vem temos mais. Beijo e boa escrita!